Bom, como a gente tem aqui elemento, tá? Elemento carbono. Então, vamos pensar aqui no elemento carbono, tá? A gente já sabe a massa atômica se a gente olhar na tabela periódica, 12U. A massa molar vai ser o quê? Gramas por mol. Então, a mesma é igual numericamente igual à massa atômica, 12, só que vai ser gramas por mol, massa molar. Só vai mudar isso, tá? Só que o que quer dizer, o que ele me diz quando a massa molar tem 12 gramas por mol? Quer dizer que eu tenho 1 mol, né? Ou seja, 1 mol disso aqui, 1 mol de carbono tem 12 gramas. É isso que ele está me falando, tá? Então, nesse 1 mol de carbono com 12 gramas de carbono, eu tenho o quê? 6 vezes 10 a 23 átomos, tá? Então, eu sempre relaciono a massa molar com o número de átomos e o mol. Então, se eu tenho elemento, eu uso dessa forma aqui. Agora, se eu tenho a substância... Bom, agora a gente vai ver a substância água. A substância água é a mesma ideia do elemento carbono. Quando a gente viu o elemento carbono, a gente falou de massa atômica, ou seja, massa de um átomo de carbono tem 12 unidades de massa atômica, certo? E a massa molar, 12 gramas por mol, e essa quantidade de átomos, que é o número de Avogadro, que equivale a 1 mol, que equivale a 12 gramas. Beleza. Agora, quando a gente for ver a substância, a gente vai ver o todo, né? A gente viu o elemento carbono, o todo do elemento carbono. Quando a gente fala de massa molar do carbono, a gente fala em quantidade de carbono. Então, eu não falo mais de um carbono, eu estou falando de uma quantidade de átomos de carbono, tá? Uma quantidade muito grande para a gente chegar à massa grama. Quando a gente fala de substância água, a gente está falando aqui da massa molecular da água, ou seja, de uma molécula, também representado por MM, tá? Massa molecular, que tem 16 unidades. E a gente também vai falar da massa molar, MM também, que tem 16 gramas por mol. Ou seja, essa quantidade de moléculas de água, né, essa quantidade aqui de 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, eu tenho que 1 mol dessa quantidade. Eu sei que 1 mol tem sempre 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá, de água. E qual é a massa? A massa, 16 gramas. Então, quando eu relaciono a massa molar, eu vou sempre lembrar em gramas por mol. Em gramas por mol e quantidade de moléculas, tá? Quando a gente fala em substância. Agora, quando a gente fala em íon, vou colocar aqui embaixo. A massa do íon é a mesma coisa, tá? O íon, quando a gente visualiza a massa do íon, de um íon em si, esse íon nitrato, eu tenho 62 unidades, ou seja, eu pego lá as massas, somo as massas atômicas dele, tá? Só que nesse caso aqui é um íon, eu vou somar essas massas e vou achar a massa do íon, 62 unidades. A massa molar do íon agora é gramas por mol. Gramas por mol relacionado à quantidade. Então, eu sei a interpretação disso aqui, desse gramas por mol, é o quê? 1 mol de NO3, de nitrato, é igual a 62 gramas desse nitrato, tá? Então, eu tenho essa quantidade em 1 mol. Vai ser sempre assim. E aí, essa quantidade... Na verdade, em massa, em grama, eu vou ter qual a quantidade em íons? Em quantidade agora, em quantidade de número, né? Não mais em massa, de peso, e sim em quantidade, 6 vezes 10 a 23 íons, tá? Então, esses 3 exemplos aqui são exemplos que a gente pode enxergar que... Então, aqui, resumindo, a gente tem a massa atômica, que é igual à massa de um átomo em unidade de massa atômica, em U. A massa molecular, que é igual à massa de uma molécula, também em U. E a massa molar, que é o que a gente está vendo agora, né? É a massa de 1 mol de átomos, moléculas, íons, em gramas, tá? Então, a gente vai sempre relacionar essa massa molar em grama por mol. E essa massa molar está representado como, no caso, o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23 unidades, seja elas de átomos, moléculas ou íons, tá? Então, ela está sempre relacionada a 1 mol. Então, resumindo essa parte de quantidade de matéria mol, a gente tem que 1 mol
de qualquer coisa tem 6, a gente vai simplificar, ao invés de colocar 6,02, a gente vai colocar 6,0, tá? Para ficar mais fácil nos cálculos, vezes 10 a 23 unidades dessas coisas, que é igual à sua massa molar. Então, é isso que vocês têm que entender, tá? E essa massa molar vai depender se é um íon, se é o átomo, no caso, se é molécula. Então, vai depender e vocês vão sempre calcular com a referência da tabela periódica ou dos dados do problema, se forem dados, tá? Se eles forem dados no problema. Mas geralmente é dada essa massa, né? Cada massa é dada. Ela é igual à massa atômica, no caso, como número, né? Como a gente tinha falado antes. Mas vocês vão ter que entender essa relação de mol, quantidade, que é o 6 vezes 10 a 23, que é o tal número de Avogadro, tá? E a massa molar, tá? Então, entendendo isso aqui, gente, é de suma importância. Isso aqui vocês vão levar para todo sempre na vida de vocês dentro da química. Até chegar no vestibular, até chegar no Enem e precisar, né, estudar química para qualquer concurso. Isso daqui é básico, tem que entender bem. Então, assim, eu peço para vocês, não entendendo essa parte, me falar, para a gente conseguir sanar todas as dúvidas. Porque a gente, quando entrar em estequiometria, vocês vão ter que entender essa parte de mol muito bem, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte, que relacionamos, né, o mol com a massa molar e o número de Avogadro. E a gente vai fazer alguns exemplos, algumas questõezinhas aqui, para vocês entenderem como isso é aplicado no dia a dia dentro da química, tá? Aqui, gente, é só uma observaçãozinha. Coloquei para vocês um mapa mental sobre massa atômica, de tudo que nós falamos, né? Dos cálculos da massa atômica, como ele é feito, né? A massa do isótopo vezes a sua porcentagem na natureza desse isótopo sobre 100, isso aí a gente já calculou, a gente já estudou isso daí. Quem tiver dúvidas ainda, volta nessa parte, tá? E aí a gente vai encontrar a massa atômica, e essa massa atômica participa da massa molecular, como eu falei para vocês, então é o número de átomos vezes a massa atômica, para cada um deles, e cada elemento. Então eu vou utilizar a massa molecular, né, como ele colocou aqui, é o exemplo da água, fez a massa molecular da água e achou em U, unidade de massa atômica. No lado esquerdo, a gente tem aqui as setinhas, né, em que a massa atômica é a massa de um átomo de algum elemento, que a gente já definiu. Pode ser representado por unidade de massa atômica ou grama por mol, se for massa molar. E na tabela periódica é indicado pelo maior valor, ou seja, aquele valorzinho lá de cima, né? Muitas das vezes designado dessa forma aqui, como está o magnésio. Magnésio 12, embaixo. Desculpa. Magnésio 12 embaixo. E 24 em cima, ou seja, a massa vai ser 24. Em 12, esse 12 aqui é o número atômico. Então, a massa atômica do magnésio, 24U. A massa atômica em mol, ou seja, sobre a massa molar, vai ser o quê? 24 gramas por mol. O que quer dizer isso? Que 1 mol de magnésio tem 24 gramas, que tem 6 vezes 10 a 23 entidades desse magnésio, ou seja, pode ser íons, dependendo, pode ser átomos, tá? Então, isso daqui é o resuminho do que a gente viu e espero que vocês tenham entendido.